seus cachorros, vocês estão bom? Então, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre os dançarinos de Thriller. Ô diretor, bota uma cena aí dos dançarinos de Thriller. Então galera, o papo hoje é sobre zumbis. Vamos estar falando sobre o universo de The Walking Dead, The Last of Us e Guerra Mundial Z. Será que a gente conseguiria sobreviver a esses apocalipse zumbi e tudo mais? Mas antes de tudo, já mostra que tu é um Zumbilândia e deixa comentário aí embaixo qual desses universos seria o mais difícil de sobreviver. Feito isso, bora pro vídeo! Então, vamos começar pelo universo de The Walking Dead, criado por Robert. Ele tem inspiração na Noite dos Mortos-Vivos, criada em 1968. Dentro desse universo, os zumbis são bem básicos, ou seja, eles não correm, não conseguem pular, eles não são muito ágeis, na verdade eles são até estúpidos em alguns momentos. Então, as principais características desses zumbis são a pele geralmente decomposta, bastante imunda, sangrenta e com bastante mau odor. Tanto que por isso outros personagens conseguem se fantasiar de zumbi e meio que se envolver no meio da multidão deles sem que eles percebam. Eles têm pouquíssima visão. As formas de contaminação. Então galera, existem basicamente duas formas de ser contaminado no universo de The Walking Dead. A primeira forma é a forma latente, ou seja, o vírus já está em todos os personagens. Não sabemos ao certo como foi a transmissão, se foi pela água ou se foi pelo ar. Mas é certo que todos os personagens que morrem nesse universo acabam voltando como zumbi. Então essa é a primeira forma de se contrair o vírus. Então, vamos ao segundo meio de infecção, que seria pelo contato direto, ou seja, por fluidos ou pela mordida. Nesse momento que você fosse mordido ou atingido pelo fluido, você liberaria uma grande infecção dentro do seu próprio corpo. E essa infecção provavelmente levaria à morte, com 1 ou 2 dias. O tempo da morte varia muito de acordo com cada personagem. Após a morte, como todos eles já têm o vírus dentro do próprio corpo, você voltaria como zumbi. Mas ser mordido por um zumbi não é sentença de morte. Você poderia amputar aquela parte que foi mordida rapidamente e isso não te levaria à morte, então você não seria totalmente infectado ainda. Isso também é mostrado dentro da própria série, quando o Herschel tem a sua perna amputada após ser mordido por um zumbi. Principais ameaças. Vamos lá galera, os zumbis realmente são lentos dentro do universo de The Walking Dead, então se livrar deles não seriam tão difíceis. O problema é que os zumbis normalmente eles andam em hordas, ou seja, eles andam em grandes grupos e se você estiver em um local apertado com pouca movimentação, provavelmente isso vai te causar muito problema e você vai de arrasta para cima. Então se manter num espaço aberto onde você consiga correr, se esconder de alguma forma, seria a melhor das opções. Mas lembramos que no universo de The Walking Dead, o maior problema não é os zumbis. Apesar deles causarem boa parte das mortes no decorrer da série, eles definitivamente não são a maior ameaça. A maior ameaça são os próprios seres humanos, que com a decadência da sociedade, voltam a viver num sistema meio primitivo. Então eles caçam, eles matam, eles vão atrás de recurso. Muitas vezes os personagens principais são mortos por outros seres humanos e não por zumbis. Então tenha em mente que nesse universo o maior perigo é o próprio ser humano, quando ele não está mais num ambiente de sociedade. Principais armas. Vamos lá. No mundo de The Walking Dead não é muito difícil você achar armas como revólveres, pistolas, espingardas, nada disso. Mas será que essas armas realmente seriam boas num apocalipse zumbi? Olha, de acordo com o que você vê na história, as armas realmente elas são muito ruins dentro desse universo. Uma vez que um tiro disparado pode atrair uma horda de zumbi para você. Então elas teriam que ser um último recurso. As melhores armas para se ter dentro desse universo seriam com certeza espadas, facões, machados, armas brancas que você poderia acertar o córtex frontal do zumbi, fazendo ele morrer, já que os zumbis não morrem com golpes nos braços, no peito, em qualquer outra parte do corpo. Apesar deles não serem imortais, eles são muito difíceis de matar. Eles só morrem com o desligamento do córtex frontal do cérebro. Como sobreviver? Vamos lá. Como sobreviver a esse apocalipse zumbi? Já que você tem de um lado os zumbis que são a grande ameaça e do outro lado uma ameaça maior ainda que são os próprios seres humanos. Então, se você pensou que se esconder num shopping, num supermercado seria uma boa ideia, cara, seria uma péssima ideia, por 2 motivos básicos. O primeiro seria uma horda de zumbi. Você já parou para pensar o que aconteceria se uma horda de zumbi invadisse o shopping? Você tá lá dentro sozinho, aquele tanto de zumbi sem espaço para correr, eles iriam afunilar onde você estaria e isso provavelmente causaria sua morte. E o segundo passo seria os saqueadores. Imagina, tá todo mundo nesse universo, todo mundo sem comida, ou seja, eles vão procurar comida.
qual um lugar onde provavelmente teria comida? Shoppings e supermercados. Então provavelmente você seria atacado por saqueadores. Então ou você morreria para zumbi ou para saqueadores. Shoppings e supermercados seriam uma péssima ideia. Então qual seria a melhor estratégia possível para sobreviver no apocalipse zumbi como o de The Walking Dead? Provavelmente a melhor estratégia possível seria a estratégia que eles usaram na segunda temporada, mas de uma forma mais aprimorada. Na segunda temporada eles vão para a fazenda do Herschel, onde eles conseguem viver um tempo tranquilo e tudo mais. Porém, ao invés de ir para uma grande fazenda, você poderia construir pequenas casas na árvore. Sei que levaria muito tempo e tudo mais, mas uma vez que os zumbis não conseguem subir, você conseguiria fazer ali uma fortaleza onde você não teria problema. Matar eles de baixo para cima com estaca seria extremamente fácil, uma vez que eles não correm, não abaixam, não pulam, não fazem nada. Então a melhor estratégia seria isso. Além de que, se você está num lugar isolado, numa floresta, provavelmente você não vai ter tanto problema com saqueadores. Porque eles não iriam para essa área, eles ficariam na área da cidade tentando roubar pessoas que estariam passando, qualquer outra coisa desse tipo de coisa. Então você teria uma facilidade em viver na floresta. O melhor cenário para se sobreviver no universo de The Walking Dead seria com certeza ir para a floresta, construir casa na árvore ou construir bunkers embaixo do chão. Os zumbis são muito idiotas, eles não vão conseguir abrir um bunker. Então você tem vários cenários em que você conseguiria sobreviver facilmente. Então, agora vamos falar sobre o mundo de The Last of Us. Enquanto no mundo de The Walking Dead os zumbis definitivamente não são a maior ameaça, aqui no The Last of Us a coisa muda completamente. Aqui os zumbis são uma ameaça real. Apesar de que os humanos também causam problemas, ainda mais com a divisão da Fedra e dos vagalumes, mas eles não são o maior foco. O maior foco sempre são os zumbis aqui na história. Aqui os zumbis se comportam de forma diferente. Enquanto nos outros universos o zumbi normalmente ele vai atrás de matar o hospedeiro ou de apenas se alimentar, aqui é totalmente diferente. Aqui não é um vírus que causa toda a infecção zumbi, e sim um fungo chamado Cordyceps, que é um fungo que existe na vida real, porém ele infecta apenas pequenos insetos, apesar de já ter relatos dele conseguir infectar uma tarântula, o que é bastante impressionante para esse fungo. E outra grande diferença também é que, enquanto outros mundos o vírus acaba matando o hospedeiro, aqui não, aqui o hospedeiro se mantém vivo, com o Cordyceps crescendo dentro do cérebro do indivíduo, fazendo assim ele perder completamente o controle do corpo, e o fungo assume 100% do controle do corpo do hospedeiro. Meios de infecção. Então galera, aqui não é muito diferente de outros universos. O meio de infecção é praticamente o mesmo, sendo por mordida ou por contato diretamente com fungo ou fluido do próprio indivíduo. Após ser infectado, o indivíduo ele vai ter uma grande inflamação, ou seja, ele vai começar a ficar doente, até que o corpo dele paralise. O Cordyceps vai começar a crescer dentro desse indivíduo e assumir todo o controle do corpo. Basicamente é assim que acontece a infecção, não tem muita diferença de outros lugares. Principais características. Então galera, diferente de outros universos em que o zumbi se mantém sempre igual e diferente do tempo, aqui no universo de The Last of Us é um pouco diferente. Aqui, quanto mais o tempo passa, mais os infectados vão ficando diferentes um do outro. Corredor. Esse estágio inicial da infecção, após entrar em contato com o Cordyceps, gradualmente a pessoa infectada manifesta os primeiros sintomas. Nesta fase, o fungo já se alastrou internamente pelo corpo, mas ainda não dominou completamente o hospedeiro. Os corredores são mais rápidos, daí o nome, e costumam andar em bando. No jogo, esse estágio permanece por até 2 semanas de infecção. Perseguidor. Aqui o Cordyceps se manifesta de maneira mais explícita com o corpo frutífero, em expansão pelo rosto e demais membros do infectado. Eles chegam a essa forma de 2 semanas a 1 ano depois da contaminação, sendo uma fase intermediária entre o corredor e o instalador. O perseguidor possui a habilidade dos 2 estágios, como rapidez na locomoção e uma capacidade rudimentar de ecolocalização. Como a cabeça ainda não foi tomada pelo fungo, eles conseguem enxergar, mas preferem uma abordagem furtífera e habitam principalmente ambientes escuros. Neste ponto, eles já perderam completamente a consciência humana. Instalador, um dos infectados mais lembrados do jogo. O instalador marca presença na série de forma fiel ao game, com pelo menos 1 ano de infecção. O Cordyceps aumenta a sua expansão pelo corpo e ocupa grande parte do rosto humano, tomando inclusive o lugar dos olhos. Ao deixar livre a boca e os ouvidos, a criatura usa de estalos vocais, também daí o nome, como forma de se ecolocalizar no ambiente geralmente escuro. Mesmo cego, ele é feroz, perigoso e localiza as presas pela audição. Baiacu. Apesar do nome caricato, os baiacus, ou vermes como também são conhecidos, representam uma das formas mais avançadas da infecção.
No jogo, os infectados levam anos para chegar a esse estágio, o que explica sua raridade. O corpo fica tão inchado com morphs e demais ramificações do Cordyceps que este assume uma forma monstruosa, como se a pessoa estivesse coberta por placas de armadura. Por isso, baiacus são lentos, mas não menos implacáveis e perigosos. No game, eles costumam expelir bombas fúngicas de seus corpos. Trópego, outra fase avançada de infecção. Diferente do baiacu, essas criaturas vivem em ambientes úmidos e atacam vomitando esporos contaminados. No game, os trópagos explodem após serem derrotados, espalhando uma nuvem de fungos pelo ambiente. Rei dos Ratos. O nome dessa criatura vem de um fenômeno raro da natureza, onde os ratos ficam presos entre si depois que suas caudas estão emaranhadas, o que faz com que eles se desenvolvam juntos para sempre. Na mesma lógica, o Rei dos Ratos é a união entre diversos infectados em um só. Até então, esse é o único caso conhecido de infectado contaminado há mais de 20 anos. Ainda não se sabe se ele fará parte da série. Então galera, vamos ver quais seriam as melhores armas para se ter nesse universo e também quais seriam as piores. Definitivamente, as piores armas seriam as armas de fogo. Devido ao seu barulho, elas atrairiam com toda certeza uma horda de instaladores para perto de você, o que seria um grande problema devido à força dos instaladores. Então seria uma péssima ideia ter qualquer tipo de arma de fogo ou arma que faça muito barulho. Mas em outra mão, você também poderia ter outro tipo de arma, o que seria qualquer tipo de arma branca, como espadas, machados, facão. Essas armas seriam extremamente excelentes num mundo como esse, onde você precisa viver em silêncio. Mas o grande as na mão, com toda certeza, seria você andar com uma garrafa de vidro ou bastante pedras. Agora você com certeza está se perguntando, por que andar com esses objetos? Esses objetos são objetos que você pode tacar para longe, e com certeza eles vão fazer bastante barulho na sua queda, o que distrairia os instaladores e os perseguidores tempo suficiente para que você pudesse pegar outro caminho e fugir com segurança. Esses objetos seriam essenciais num universo como esse. Então galera, e agora, como sobreviver a esse mundo? Basicamente, a gente vai usar exatamente a mesma estratégia que a gente usou para sobreviver ao mundo de The Walking Dead. Só que aqui por alguns motivos diferentes. Enquanto lá a gente usou essa estratégia para fugir de pessoas, porque lá o maior problema são exatamente as pessoas, aqui não. Aqui você tem dois grandes perigos. Um são os corredores, porque são extremamente rápidos, mas eles têm um porém. Essa infecção só dura 2 semanas, então se não tiver gente por perto para virar corredor, ele não vira um problema. E o 2 seria os instaladores, porque eles são mais rápidos e conseguem usar a ecolocalização, ou seja, eles caçam com o ouvido. É muito fácil você fazer um barulho, tanto caminhando quanto esbarrando em alguma coisa, então eles te levariam de arrasta para cima extremamente rápido. Então galera, se você tiver num ambiente aberto, o instalador se torna inútil, porque ele não vai conseguir usar a ecolocalização. E o corredor, se não tiver pessoas para virarem zumbi, ele não vai funcionar também, uma vez de que não tem as 2 primeiras semanas de infecção, que é onde ele age. Então galera, fugindo dos grandes centros, a gente basicamente evita esses 2 perigos. E evitando esses 2 perigos, a gente vai evitar todos os demais. Por quê? A gente não vai conseguir encontrar baiacus, porque não vai ter infectados antigos no meio da floresta. Não vai conseguir encontrar nem trópego nem rei dos ratos, porque também não vai ter infectado antigo. Então galera, agora vamos ao último cenário, que seria com toda certeza o mais difícil de sobreviver, que é o cenário da Guerra Mundial Z. Aqui os zumbis eles correm a todo momento, então não tem essa de que daqui a um tempo eles vão ficar mais lentos. Não, aqui os zumbis correm sempre. E também não existe essa de vou construir um muro para me proteger. Assim como acontece no filme, que eles escalam o muro de Israel, então com certeza eles iriam te alcançar, não importa onde você fosse. Aqui o único meio que você teria para tentar sobreviver, e mesmo assim não seria garantido, seria sair da cidade o quanto mais rápido possível, ir para o lugar mais distante, de preferência uma ilha, que aí de qualquer jeito eles não iriam conseguir te alcançar, mas em qualquer outro lugar onde eles poderiam ir, cara, eles iriam te alcançar. Sem a magia do protagonismo, não teria como sobreviver a um mundo como esse. E outro detalhe sobre essa infecção. Enquanto as outras infecções normalmente levam 1 dia, 2 dias, 1 semana para poder tomar por completo o corpo do indivíduo, aqui não. Aqui a infecção só leva 10 segundos, então é muito rápido. Você não teria tempo para pensar. E também no mundo real, com certeza aquela camuflagem que eles descobrem no final do filme, de que as pessoas que possuem uma doença fatal não serem contaminadas, isso provavelmente não seria descoberto na vida real, uma vez de que, como naquela cena do filme é demonstrado, os zumbis abrem porque eles não querem contaminar uma pessoa que já está condenada à morte, isso não aconteceria na vida real, porque provavelmente os zumbis iriam passar por cima,
por mais que eles não tivessem intenção de contagiar a pessoa, mesmo assim naquela descida provavelmente eles iriam passar por cima dessa pessoa. Então não teria como descobrir isso ao acaso como foi descoberto no filme. Então até mesmo o poder da camuflagem você iria perder. Então é isso, galera, nesse universo realmente não teria como sobreviver, seria extremamente difícil, zumbis que correm não tem como. Ainda mais que a gente que é sedentário, a gente não consegue correr nem 5 minutos, imagina correr 10 minutos de um morto-vivo atrás de você, cara, você iria morrer, ia de base. É só entregar pra Deus e ir embora, entendeu? E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você curtiu, deixa o like, compartilha com os amigos, marca alguém aí pra poder ver esse vídeo falando sobre zumbis, algumas curiosidades, como sobreviver e tudo mais. Feito isso, até a próxima!